Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu me chamo Lucas Lopes de Souza e nesse primeiro circuito online de ensino prático de microbiologia, com a nossa orientadora, professora Marlúcia da Silva Bezerra, vou mostrar para vocês como foi a história e a evolução da microscopia. Então, eu vou falar para vocês sobre dois protagonistas e cientistas importantes do século XVII no que diz respeito à história e evolução da microscopia e, consequentemente, considerando e concebendo a microbiologia como ciência. Então, um deles é Robert Hooke e o outro é Anthony van Leeuwenhoek. Então, antes de falar de ambos os cientistas que eu citei, devemos saber e ter em mente sobre a história da microscopia nessa introdução. Eu queria fazer uma alusão histórica em dizer que o homem sempre buscou melhorias para a sua natureza, a natureza humana e para a natureza do mundo, de certa forma. Então, implico em dizer que o homem começou a polir lentes de contato para explicar tais adventos e doenças que acometiam as civilizações do seu tempo e época. Então, Roche Bacon, Verona, Van Plances, do século XIII até o século XVI, afirmaram que as doenças eram causadas por agentes invisíveis, ou seres invisíveis, porém não conseguiram confirmar e concretizar, assim, tal afirmação. Dessa forma foram refutados, ok? Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, o primeiro microscópio surgiu durante a década de 1590. Dois fabricantes de óculos holandeses. Remeto a me dizer, ou implico em dizer, os nomes dos irmãos Zacharias Janssen e seu pai Hermes. Começaram a experimentar essas lentes, né, para que pudesse também achar soluções para tais problemas causados por algumas doenças. Eu dou exemplo aqui da cólera, que era muito comum nessa época antiga, das civilizações antigas, pela falta de saneamento básico. Porém, não conseguiram registrar tais experimentos com essas lentes. Em suma, chego agora num pequeno histórico sobre Robert Hooke. Então, ele nasceu na Inglaterra, era físico, né, e viveu entre os anos de 1635 a 1703. Teve uma transição aí de século XVI para XVII. Montou um microscópio de duas lentes, chamado hoje em dia de microscópio composto, como vocês podem ver na imagem ao lado. Composto por quê? Porque se tem balões com misturas, se tem vela, e aqui do lado esquerdo se tem o próprio microscópio, tá bom? Para enxergar tais atividades microbianas. Com esse aparelho óptico, Hooke fez diversas observações em tecidos vegetais, entre os quais uma fatia de cortiça, como vocês podem ver na imagem aqui numa bolinha acima, no canto superior direito, tá bom? Então, constatando que ela era formada por pequenos compartimentos fechados e repletos de ar que foram denominados células. Ok? Hooke não podia saber, mas estava observando um tecido vegetal formado por células mortas. Na época, ele implicou em dizer que era parecido com favos de mel, mas na verdade era a parede celular que ele conseguiu ver no microscópio óptico dele composto. A fonte aqui é do Google Imagens, tá bom? Seguindo nessa ótica, vamos evoluir. Então chegamos em Anthony van Leeuwenhoek, que é considerado o pai da microbiologia. O mesmo fez descobertas significativas, sendo seu microscópio apenas de uma lente. Possui um aumento de 50 a 200 vezes e, por possuir uma lente apenas, foi chamado de microscópio óptico simples. Apesar de ser simples, conseguiu observar bactérias bucais, estudou os glóbulos vermelhos do sangue e constatou a existência de espermatozoide no sêmen humano.
Também foi uma citação nos escritos de Dias 2012. Né? Vejam que a partir do momento que ele fez essas descobertas, a microbiologia, através dos experimentos microscópicos, aqui o microscópio simples, que depois nós vamos ter a aula de número 2 explicando sobre tal microscópio, tá bom? Se teve uma evolução, uma revolução na ciência. De certa forma, a medicina também evoluiu através dessas descobertas. De certa forma, deu embasamentos futuros e para o que nós conhecemos hoje sobre a microbiologia. Vejam quão importante foi essas descobertas para a melhoria da natureza humana e da natureza do mundo no que diz respeito ao bem-estar. Chegamos na segunda parte da nossa aula. Vamos conhecer as engenhocas? Uma das primeiras engenhocas de ambos os cientistas é a réplica que eu vou mostrar agora para vocês, que é uma réplica do século 17 de 1665 na Inglaterra, que é um microscópio composto de Hooke. Primeiro, por que composto? Vocês podem perceber que é composto porque tem primeiro um balão com azeite, esse balão é para combustão, tá bom? No canto esquerdo da sua tela, na figura. Depois tem a vela lá em cima fazendo a luz, né, produzindo a chama, assim a luz, passando pelo balão de sulfato no meio da figura, e essa luz é produzida na lente, que está marcada com a seta, também assim produzindo um feixe de luz para ser observado por Hooke. A outra engenhoca é uma réplica do século 17 também, só que de 1670 na Holanda, que é o primeiro microscópio simples desenvolvido por Antony van Leeuwenhoek. Como vocês podem ver, acima nós temos a lente, correto? A lente, porque ele é um microscópio óptico, ou tem a fonte de luz, fornecendo aí uma melhor visualização de tais atividades microbianas. E aqui a gente tem a arte de sustentação para que o mesmo pudesse pegar e observar. Aqui mais detalhadamente você podem ver aqui a fonte é do Google Imagens 2020, tá bom? A frente e nossa aula. Eu agradeço muito a todos vocês, beleza? E se vocês quiserem se aprofundar nos estudos e em mais entendimentos sobre esse cientista, está aqui as nossas referências, tá bom? Pires, Almeidas, Dias.